Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Conosco hoje a nossa colega co-coordenadora, Alicia Santos, e o nosso convidado, o professor Fernando Omar Almeida, da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Fernando, nós gostaríamos de saber como é que um homem negro de orientação não heteronormativa e músico vê essa nossa empreitada de criar um movimento que contemple a igualdade de raça, de gênero e de etnia. Fala para nós, por favor. Bom, Denise e Alicia, para começar é difícil. É realmente uma empreitada, porque o grande problema de você discutir igualdade racial e de gênero é você se afastar do discurso e entrar na realidade. Porque todo mundo é antirracista no discurso. Mas quando você vai para a realidade, é aquela coisa, eu sou branco, eu me digo antirracista, eu vou lá no movimento apoiar os negros? Se eu não vou ao movimento, só de dizer que sou antirracista, não resolve muita coisa. A gente ouve uma discussão uma coisa que eu acho interessante, as cotas. Eu, quando ainda, digamos assim, um analfabeto nesse aspecto, eu dizia, não, a cota tinha que ser social, não se precisa de uma cota racial, porque também existem brancos pobres. Mas essa cota racial, ela tenta corrigir um problema de séculos. Porque se você é branco e pobre, você continua sendo branco. Você continua fazendo parte daquela porcentagem da sociedade que, independente do tamanho que tenha, ela sempre esteve no lugar de poder. Se você é negro, por mais que você tenha tido acesso a uma série de coisas, você continua sendo visto como negro. Então, o que a cota faz? Ela afirma um direito que é nosso, é uma garantia de que nós negros estejamos lá nos lugares. Não quer dizer que por ser uma cota a gente vai ganhar de presente essa vaga no concurso público, essa vaga na universidade pública. Não, a gente vai passar pelo mesmo processo seletivo que as pessoas brancas. Só nos é garantido a vaga. Só que a gente vai ter que brigar por ela. A gente vai ter que ter condição de estar lá de igual para adquirir essa vaga. Então, não é uma benesse, é uma atitude afirmativa. Né? Pois então, Fernando, desculpe te interromper, mas é Pode. justamente muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas que eu conheço, dizem exatamente isso, mas vocês querem cota de gênero, vocês querem cota de raça. Tem que merecer. E essa meritocracia, como é que funciona essa meritocracia? Então, mas mesmo merecendo, é aquela história. Se a gente parar para pensar, até metade se não me engano, porque eu sou bom, apesar de ser historiador, eu tenho problema com lembrar datas. Mas até a primeira metade do século XX, as mulheres não votavam. Sim. Então, como é que você quer garantir que as mulheres estejam lá em pé de igualdade com os homens, na mesma quantidade, se a gente está falando de paridade, né? Os 50-50 é um exemplo disso. Como é que você quer garantir isso se as mulheres estavam atrás muitos anos e séculos dos homens? Se a gente não criar uma situação em que existam cotas para que elas cheguem, não estou dizendo que a mulher que vai entrar lá pelas cotas de paridade ou pelas cotas de gênero, ela vai chegar lá porque ela é incompetente. Não, ela é muito competente. O problema é que ela precisa desse espaço que não existe para ela. Então, se esse espaço não for criado, como já existe uma defasagem, a gente vai sempre ter mais homens que mulheres. A gente vai sempre ter homens ganhando mais que mulheres.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, o que tu está dizendo na prática é que se nós queremos a igualdade de gênero, de raça e de etnia, nós temos que protagonizar essas pautas, essas lutas, para que nós possamos ter espaço nos lugares Claro, públicos. É disso que tu claro. está falando? Exatamente, você tem que pensar o seguinte: olha, você tem um movimento de mulheres advogadas, e que a gente está discutindo um exemplo, eu tomando por base o que eu sei um pouco do grupo de vocês, né, que eu até estou participando. Fui convidado, muito obrigado pelo convite. Mas se vocês têm um grupo que o objetivo é que você tenha esse número de pessoas, de mulheres advogadas negras em pé de igualdade com os homens. Se as pessoas não entendem como funciona isso, se elas não agregam e começam a se separar, porque assim, olha, eu não tenho nada, eu sou antirracista, mas eu não quero discutir a pauta da mulher negra, porque a pauta aqui é das mulheres. Então, mas se é das mulheres, são todas as mulheres. Negras, brancas, pardas, amarelas, cor de abóbora. Não importa, são as mulheres. Então, aí tu já está entrando na nossa próxima pergunta, pelo menos nas que eu preparei aqui, não sei, Arícia, depois, no seguinte, tu estás observando a dificuldade, porque nós estamos tentando uma empreitada que é uma utopia, na verdade, porque nós estamos trazendo em pauta, em discussão, o gênero, a raça e a etnia, pessoas diferentes, num único contexto, com uma história diferente, uma experiência de vida diferente, com dororidade, como se diz, não é? A dor das pessoas negras. E aí agora vem-se falar em sororidade, quer dizer, são conceitos muito bonitos escritos lá no dicionário, mas quando nós vamos para a prática, como estamos observando num pequeno espaço de pessoas tão heterogêneas, isso tem se transformado num grande obstáculo. Por que tu acha que isso acontece? É pela dificuldade das pausas? É pela dificuldade de divisão? Ao que tu atribui isso? Então, retomando o que eu disse antes, isso é a dificuldade entre o discurso e a realidade. Porque no discurso tudo é possível, mas quando chega para a realidade, eu tenho que me despir dos meus preconceitos, me despir das coisas que eu falo verbalmente, mas a minha ação é diferente do que eu falo, entendeu? E aí a gente pensa, nós tivemos aí depois da ditadura militar, nesses 30 anos de redemocratização do Brasil, a gente teve um problema muito sério, porque assim, as pessoas viviam num esquema em que você não falava sobre esse tipo de assunto, porque isso nem existia, e a partir da redemocratização começou a se criar leis que garantissem direitos de negros, de mulheres, de gays e etc. E as pessoas, por uma questão de bom tom, passam a aceitar o discurso. O politicamente correto, é isso? Exatamente, o politicamente correto. Então, assim, olha, eu aceito o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu aceito as cotas raciais. Eu aceito a igualdade de gênero. Só que você tem que pensar o seguinte: eu aceito, mas eu faço alguma coisa para que isso aconteça? Essa é a questão. Eu me envolvo, porque aí quando eu digo, olha, por exemplo, existe o Dia da Consciência Negra, então vamos criar o Dia da Consciência Branca. Mas por que você afirmar uma coisa que já existe? Entendeu? O Dia Internacional da Mulher, então vamos criar o Dia Internacional do Homem. Porque se os homens. A gente vive numa sociedade patriarcal, em que os homens detêm o poder, em que a mulher sai da mãe do pai para a mãe da mão do pai para a mão do marido. Então ela deixa de obedecer em casa do pai dela para obedecer na casa do marido dela. Óbvio, não estou dizendo que são todas mulheres, mas a educação é nesse sentido. E a educação que eu estou falando das mulheres que educaram seus filhos que têm 30 anos. Deixa eu colocar de uma outra forma. Então, tu estarias dizendo que, para que essa igualdade efetivamente acontecesse, algumas pessoas teriam que abdicar de alguns privilégios? É isso que tu está falando?
Sim, claro. As pessoas têm que sair do discurso e ir para a realidade. Tem que dizer, olha, eu não sou antirracista, eu apoio o movimento negro. Eu vou lá. Tem uma cena que eu achei sensacional nessas manifestações dos Estados Unidos por conta da morte daquele rapaz, o George Foreman. Tem uma, eu não sei exatamente em que cidade, as mulheres negras, os negros estão indo lá e a polícia está vindo. Um grupo Sim, de mulheres brancas dão as mãos e entram na frente dos negros. Então, assim, a sim, polícia, para bater naqueles negros, vão ter que bater naquelas mulheres brancas primeiro. Então, elas estão apoiando aquele movimento. Elas sim. não estão no discurso do antirracismo. Elas iam apoiar também. Entendeu? Então, acho que a questão é essa: é as pessoas saírem do discurso, saírem do seu lugar de conforto e admitirem, olha, é o seguinte, se a gente quer advogadas mulheres 50%, a gente vai ter que entender quem são esses 50% e a gente tem que respeitar essas mulheres que são negras e esses homens que são negros e essas mulheres que são transgêneras. Não importa, não importa. Assim, a questão é, eu acho que a nossa grande dificuldade é sair do discurso e transformar o discurso em realidade. Porque o discurso é fácil. O A Fernando, teoria. planejamento, desculpa te interromper, Fernando. Uhum, fica à No, vontade. no plano do planejamento, beleza, mas chega na hora da execução é que é o problema, né? As pessoas não Exatamente. conseguem executar Porque o se eu seu for para execução. antirracismo, o seu feminismo, né? Porque se eu for executar, eu vou dar a minha cara para bater. Porque no discurso eu sou legal. Olha, você viu como o Fernando é legal, como ele apoia o movimento das mulheres, como ele apoia o movimento dos negros. Aí ele é legal. Só que assim, olha, o Fernando foi lá e apareceu e falou e mostrou e assinou o papel. Poxa, mas o Fernando está criando um problema, porque ele está se manifestando a favor dessas pessoas. Então, assim, ele é legal para uns, mas ele deixa de ser legal para o grupo dele. Então, acho que uma das grandes dificuldades é que, assim, não venham me dizer, vocês me desculpem até, mas a gente está, estou falando para o Rio Grande do Sul, que é um estado hegemonicamente assim de cultura branca, né? Se a gente pensa em Rio Grande do Sul, a gente pensa em alemão, em italiano, até português a gente deixa longe. A gente pensa que a primeira coisa que a gente lembra são dos alemães, depois dos italianos. A gente sempre vai lembrar de um estado estrangeiro. Então, aí você pensa que quem foi criado nessa cultura, que é branco, que aprendeu que o branco é superior, porque assim, se você vai para a Alemanha, os caras têm a maior dificuldade, ou melhor, eles têm o maior cuidado em não parecer racista, em entender e aceitar ali o negro. Nossa, se o cara te diz alguma coisa e você acha estranho, ele pede desculpa sem saber nem por quê. Porque eles não. Mas a gente tem que pensar que a sociedade alemã que veio para cá na época não da a colonização, mas da colonização. pós-colonização, né? Nessa imigração moderna, eles não viam dessa forma. Negros eram negros e eram para ficar longe, porque eles não tinham nem isso lá. Então, essa questão é muito complicada. Aí você pensa, essas pessoas são educadas por pais que foram educados assim, e aí, de uma hora para outra, elas até têm no discurso a vontade de dizer que apoiam os negros, que não são racistas, mas daí a você chegar lá e assumir isso e não fazer questionamentos do tipo dia do branco, dia do negro, é muito complicado. Porque isso está na sua educação, está enraizado em você. Fernando e Arícia, infelizmente, nós temos 5 minutos para a conclusão. Então, sem que façamos um ponto, mas já nos encaminhando, Fernando, objetivamente, tu, como homem negro, o que é que tu sugeririas como ação para que nós consigamos a igualdade de gênero, não só de raça, mas de gênero e de etnia? Qual é a tua ideia objetiva para que nós possamos levar isso adiante? Eu acho o seguinte, uma discussão séria, menos picuinha e mais ação, entender, aceitar a diferença do outro
e tentar compreender isso, não só aceitar de boca para fora, mas ir lá e participar. Eu acho que todos os lados, assim, fazer concessões, porque se a gente está num grupo heterogêneo, a gente tem que ouvir e fazer isso funcionar. A gente tem que se... A ideia é de aglutinação, é de inclusão e não de divisão. Se a gente divide diante da diversidade, e eu sempre digo uma coisa para as pessoas, essa ideia de minorias é uma ideia conservadora. Os conservadores dividiram as minorias. Minorias de mulheres, mulheres são minorias, negros são minorias, homossexuais são minorias. Indígenas são minorias. São minorias. Por quê? Porque quando você cria essas minorias e cada uma delas trabalha separadamente, cuidando da sua questão na sua minoria, você separa as pessoas. E os conservadores ganham com isso, porque eles estão aglutinados. Eu sempre digo, segrega, né? Na verdade, enfraquece, divide para enfraquecer, não é? Enfraquece, você divide e enfraquece. Eu digo sempre às pessoas, olha, isso é uma questão direita e esquerda. Por que a direita não quebra? Porque independente do que eles têm de diferença entre eles se intitulam direita e se juntam, podem se matar, mas eles se juntam e resolvem ali. A esquerda não, a esquerda se esfacela. Porque ela vai para o grupo X, para o grupo A, para o grupo Z, e um atinge o outro. E aí, quando a direita sobe e está lá em cima, não, mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu foi que a gente se dividiu. E quem se divide, perde. Fernando, temos 2 minutos. Tu estarias disposto a pensar em alguma ação efetiva e enviar para a coordenação para que nós tornássemos isso realidade? Podemos contar com esse teu compromisso? Eu teria boa vontade de fazer. Dentro da minha correria, acho que eu consigo pensar em alguma coisa e a gente vê o que dá para fazer. Arícia, tu gostaria de encerrar? Sim, a fala do Fernando foi primordial para nós, né? A questão do acesso, né? Porque cotas nada mais são do que acesso a algum espaço. Exatamente. E, infelizmente, não significa que vamos conseguir efetivamente expor o nosso pensamento e as nossas decisões, ou então, quando se fala na questão das cotas, por exemplo, em universidades, também a gente tem que pensar que não significa que no mercado de trabalho eu vou ter as mesmas oportunidades, mas eu tenho o acesso. Então, é fundamental, sim, termos acesso ao poder de decisão, né? Pela fala do Fernando. E também, outra coisa também que o Fernando falou e que eu acho importante é a segregação das pautas nos torna minoria. Vamos congregar. Exatamente. Porque só assim seremos mais fortes. Fernando, quer concluir para nós? Obrigada, Arícia. Não, eu só queria agradecer e dizer para vocês que é isso, e que é difícil. Toda vez que você tenta juntar... Eu sou professor, e uma das grandes dificuldades da gente é porque a gente tem numa sala sempre a heterogeneia. Você sempre tem pessoas diferentes, de grupos diferentes, com pensamentos diferentes. E o trabalho da gente é fazer com que funcione tudo ali, a gente consiga fazer com que aquelas pessoas trabalhem juntas. Então, essa é a questão. E eu estou falando de criança, de adolescente, que é muito mais difícil. Adulto que já consegue pensar e separar coisas, a gente tem que pensar mais disso. Assim, olha, eu consigo separar o que são as minhas vontades pessoais do que é o bem coletivo. Então, se eu estou interessado em fazer com que o coletivo cresça, com que o coletivo ganhe, eu tenho que ter coragem de discutir essas coisas e, ao mesmo tempo, separar o meu eu, entendeu? E aí, voltando à questão que você falou que eu sou músico, eu nunca me esqueço, isso é rapidinho. Eu uma vez fui fazer uma ópera e eu fazia um personagem cômico. E eu me preparei muito para aquilo. E no primeiro ensaio geral, 2 elencos, tinha muita gente no teatro no ensaio. E quando eu entrei, que eu comecei a fazer o meu papel, eu estava lá fazendo, todo mundo começou a rir, eu parei. Eu parei, e aí eu perguntei para o diretor assim,
tem alguma coisa errada? Ele fez, não, porque está todo mundo rindo. Ele fez, você está fazendo comédia, as pessoas têm que rir. E aí, qual era a dificuldade? Quando você faz drama é muito fácil, porque no drama todo mundo se comove com você, então você fica feliz e tal. Na comédia, você se expõe ao ridículo. E aí você tem que aprender a separar você, Fernando, eu, Fernando, da minha personagem. Porque a minha personagem é o Antônio, é outra coisa, é outra pessoa, e as pessoas estão rindo da personagem, não de mim. Então a gente tem que aprender a separar isso. O que é a minha vontade e o que é aquilo que eu me proponho no coletivo. Então, pelo coletivo, eu tenho que deixar a minha vontade, o meu eu em casa. E trabalhar as questões do coletivo. Perfeito. Perfeito. Gente, então, muito obrigada. Um ótimo dia para todos. Para vocês também. Para vocês também.